Olá muchachos e muchachas, estou aqui de novo, El Camaleão, para a parte 8 da origem do nosso querido mutante Wolverine, aqui no quadro Popclat. E ó, gente, já aviso para vocês que essa parte aqui tá bem emocionante porque aconteceu uma certa tragédia. Já viu, né? Mas antes de começar o vídeo, já sabem, deixa o like muchachito, se inscrevam para o canal crescer mais, compartilhem muito para quem gosta de Wolverine, ative o sininho para não perderem nenhum vídeo, sigam as redes sociais e aviso para vocês, assistam as partes anteriores para entenderem essa daqui, tá bom? A playlist está na descrição. Então, primeira vinheta. E avisando também que quem quiser uma origem de herói ou vilão da DC, da Marvel ou de outra editora, é só comentar aí que eu vou anotar, tá bom? Então, vamos começar. E lá vamos nós! Continuando com a batalha de pai e filho. Bom, Wolverine teve um novo aluno na sua escola Jean Grey, e era o Evan Sabanur, e ele era o jovem Apocalipse. Mas para quem assistiu essa origem até aqui deve estar me perguntando, Mas Camaleão, o Fantomex não tinha tirado na cabeça do jovem Apocalipse? bom, ele matou sim aquele jovem Apocalipse, só que ele, sem ninguém ver, pegou uma amostra de sangue daquele jovem Apocalipse e levou para a instalação Mundo. E na instalação Mundo foi criado um clone do jovem Apocalipse. E agora esse chamado Evan estava na escola Jean Grey para aprender a ser uma boa pessoa, né? Para não se tornar aquele monstro. E por enquanto o garoto não criou nenhuma treta, ele era super normal. Mas o Logan teve outras tretas para resolver, como por exemplo o Noturno do universo da Era do Apocalipse, que veio para o universo principal para caçar o Homem de Gelo do seu universo e prendê-lo por traição. É aquelas tretas normais que o Wolverine tem que dar conta, e ele até mandou a X-Force ir ajudar esse Noturno. Mas como vocês sabem, na vida do Wolverine nada fica tão tranquilo, porque o Evan chamou a atenção, adivinha de quem? Do pior filho do Wolverine, o Daken, que junto da Mística, sim, ela estava viva outra vez, Dentes de Sabre, Homem Sem Pele, Rei das Sombras e do Blob do universo da Era do Apocalipse, formou uma nova Irmandade dos Mutantes. E eles tinham um grande plano de trazer o Apocalipse de volta para o mundo. E eles começaram esse plano com o Daken e o Dentes de Sabre sequestrando o Evan, enquanto o resto da equipe contratou a organização White Sky para criar 3 clones de Ômega Vermelho, para eles distraírem a X-Force lutando contra eles. E enquanto rolava essa distração, a Irmandade torturava o Evan para trazer à tona o poder total do Apocalipse. Porque o plano do Daken era o seguinte: quando o Apocalipse acordasse no Evan, ele ia pedir para o Rei das Sombras controlar a mente do Apocalipse para ele destruir a escola Jean Grey e matar todos os alunos e amigos do Logan e botar a culpa toda na X-Force. Escroto, raça ruim, ardiloso, filho da p... Mas como a tortura não estava funcionando, eles sequestraram o Fantomex, que era alguém que cuidou muito do Evan enquanto ele estava na instalação Mundo, e o Homem Sem Pele matou o Fantomex na frente do Evan, para ver se isso despertava o Apocalipse. E despertou um pouquinho só, pessoal, tava quase lá. E quando a X-Force conseguiu rastrear onde o Evan estava, a Irmandade conseguiu hackear um robô Ultimatum para enfrentar a X-Force. E esse Ultimatum acabou matando o mutante Gateway, que era um mutante que abria portais. E quando matou, o Ultimatum se auto-explodiu para matar todo mundo, mas a Psylocke usou um pouquinho do poder que ainda tinha no Gateway antes dele morrer e conseguiu salvar a equipe mandando eles para o futuro. Só que esse futuro, pessoal, eu não entendi bem, eu acho que ele era um futuro possível ou era o futuro mesmo, porque nesse futuro o Evan despertou como Apocalipse e dominou o planeta todo. E a X-Force se encontrou com seus amigos mutantes do futuro e principalmente com Wolverine desse futuro. E por meio deles eles descobriram qual era o plano da Irmandade, que era trazer o Apocalipse de volta e tudo lá. Então depois de descobrirem, eles voltaram para o presente e foram até a Irmandade para enfrentá-los. Mas acabou que o elemento surpresa não deu certo porque o Noturno do universo da Era do Apocalipse traiu eles e aí não teve jeito, pessoal. A Irmandade foi para cima da X-Force e acabou que Wolverine foi capturado. Aí o Daken foi ter aquela conversa de pai e filho com ele, que não foi nada amigável, mas aí a X-Force atacou a Irmandade de novo e o Wolverine conseguiu ficar livre. E agora pai e filho estavam frente a frente para começar uma luta muito boa e pesada. Só que a luta estava meio difícil porque
porque o Wolverine não queria matar seu filho, ele estava só na defensiva. Mas foi aí que ele lembrou do que o seu velho eu falou no futuro. Ele irá matar todos os alunos se você o deixar vivo. Então, lembrando disso, Logan finalmente tomou coragem e tomou a decisão de lutar para valer contra seu filho Daken. E a luta foi muito pesada e muito boa, pessoal. Os dois ali se cortando com muita estratégia, mas no fim o Logan conseguiu derrubar o Daken e o afogou numa poça d'água. Sério, ele fez isso. E finalmente ele matou o Daken. Aleluia, pessoal! Ele matou! Mas mesmo assim, ele teve algum arrependimento e ficou segurando seu filho nos braços. E quando ele o matou, o Dente de Sabre chegou todo metido para ele e falou que ele estava muito feliz porque seu plano tinha dado certo. Porque ele que tinha ali aconselhado Daken a formar esse plano. Porque ele queria que o Logan matasse seu próprio filho para fazê-lo sofrer bastante. Quer dizer, ele imitou praticamente o Daken, querer fazer o Wolverine sofrer bastante. Quem não sabe fazer, copia mesmo, né? E quando Evan escutou isso, o Apocalipse finalmente despertou nele e ele iria matar ali mesmo o Dente de Sabre. Mas o Logan falou pro Evan deixar ele ir, porque não era ali onde ele iria morrer. E que a vingança ia trazer só mais destruição e o Evan ia se tornar uma pessoa que ele iria se arrepender muito. Aí tudo ficou calmo, mas depois desse evento a X-Force meio que se separou. Só que aí, gente, olha que sacanagem. A Marvel podia deixar tudo de boa, sem complicar, mas isso é impossível para ela, porque antes de se separarem, a X-Force contratou a White Sky para criar uma máquina chamada Eva que tinha consciência ali do Fantomex, e essa máquina criou 3 clones de Fantomex para de certa forma ele ficar vivo de novo. Gente, é muita doideira da Marvel. E aí vira bagunça. E teve outra sacanagem também, porque o Daken foi ressuscitado. Mas isso é impossível! E ele foi ressuscitado pelos Gêmeos do Apocalipse, que depois os Vingadores derrotaram, mas com certeza não derrotaram o Daken porque ele deve ter fugido. Eu fiquei feliz à toa. O vírus. Durante uma missão com a SHIELD, o Wolverine foi infectado com um vírus que chamavam de vírus do microverso. E esse vírus desligou completamente o seu fator de cura. Sério, galera. Ele já era, meu irmão. Ele até foi se consultar com o Fera e com o Homem-Formiga para ver se eles tinham alguma ideia de como ele poderia voltar com o fator de cura. Só que eles não tinham ideia de como tirar esse vírus do Wolverine. Mas mesmo assim, o Logan achava que se garantia sem o fator de cura. E ele foi enfrentar o Pantera Negra, que tinha sofrido lavagem cerebral. Só que o Pantera Negra deu uma surra no Wolverine. Ele não estava conseguindo lutar direito com ele. Até que a Lince Negra se meteu e salvou o Logan. Sem o seu fator de cura, gente, eu acho que inconscientemente o Wolverine estava com medo de enfrentar um inimigo e morrer. Aí mais tarde ele foi capturado e espancado pelo Dente de Sabre. E o Dente de Sabre estava com a espada Muramasa. E quando ele ia matar o Wolverine, ele simplesmente largou a espada e disse que já estava satisfeito porque humilhou bastante o seu rival. Então vocês estão vendo, sem fator de cura, olha como o Wolverine está sendo humilhado. E quando a SHIELD foi resgatá-lo, ele já mandou o papo: o Wolverine está morto. E teve um momento que o vírus meio que falou com o Wolverine, e ele falou que estava disposto a devolver o seu fator de cura se ele destruísse a SHIELD, porque a SHIELD queria tirar o vírus do Wolverine, mas depois queria destruir o vírus, e ele não queria isso. Mas o Wolverine, claro, não aceitou esse acordo. Aí depois ele ficou trabalhando só na SHIELD, realizando missões, e como ele estava um inútil, sem fator de cura, ele saiu da sua escola Jean Grey e saiu dos Vingadores também. Mas claro, ele não ficou só realizando missões para a SHIELD. Ele começou também a aprimorar as suas artes marciais, e seus professores foram o Punho de Ferro e o Shang-Chi. Ele escolheu os melhores professores. A morte do Wolverine. Sim. Eu sei, nessa série já teve muitas mortes do Logan, mas vamos ver essa daqui porque parece definitiva. Claro que não.
Bom, o Logan ele estava sendo agora caçado por um monte de mercenário, muitos caçadores de recompensa que descobriram que ele estava sem fator de cura, mas ele conseguia derrotá-los de boa. Aí ele foi falar com o homem mais inteligente do mundo, o Senhor Fantástico Reed Richards. E o Reed falou pro Logan que também não tinha nenhuma ideia de como tirar o vírus dele, mas ele explicou pro Logan que pelo menos ele ainda tinha força e agilidade, porque se não tivesse ele nunca poderia andar, porque ele tem um esqueleto de adamantio, não é? E o Reed falou pro Logan evitar de usar suas garras, porque elas iam causar um grande sangramento e ele ia acabar morrendo. E disse outra coisa de brinde, ele falou que o esqueleto do Logan estava cheio de radiação, porque vocês lembram que o Logan aguentou uma bomba atômica, não é? Então tá com radiação, e ele disse que essa radiação pode matar o Wolverine. Aí depois de escutar isso, sem mais opções, o Logan foi pra Colômbia Britânica para descansar um pouco, mas mesmo ali ele continuou sendo caçado por mercenários, mas ele derrotava eles de boa também, sem usar as garras. E um dia ele foi para um bar e ele deu um mapa pro barman e disse para ele dar o mapa para quem procurasse ele. E mais tarde apareceu o vilão Bazooka com seus capangas e perguntou pelo Wolverine. E o barman deu um mapa para ele que levava até o porto e eles foram lá, foram até o barco onde o Wolverine estaria, só que era uma armadilha, porque o Wolverine atacou todos ali no barco e depois explodiu ele. E depois da explosão, o Bazooka e alguns capangas tentaram escapar na costa da praia. Mas o Logan, sem usar as garras de novo, olha só, conseguiu dar conta deles e matou todo mundo, menos o Bazooka, porque ele queria que o Bazooka fosse um recado para ninguém mais caçar o Wolverine. O maluco é brabo. Mas o Bazooka resolveu ir pra cima do Wolverine pra lutar com ele. E o Wolverine fez o quê? Deu uma bela cabeçada no Bazooka que quebrou completamente o rosto dele. É, gente, o crânio de adamantio pesa mesmo. E ele perguntou pro Bazooka quem é que queria a cabeça dele. E o Bazooka falou que quem queria era a Víbora, que estava mandando agora em Madripoor. E ela não queria a cabeça do Logan. Ela queria que ele fosse capturado vivo. Aí depois de ouvir isso, o Logan foi para Madripoor e se disfarçou de traficante de armas. E ele ofereceu uma arma para um capanga da Víbora. E essa arma era um capacete do Homem de Ferro. Ladrão! E o cara ali se interessou e disse que ia querer, mas o Logan falou que só ia tratar de negócios na frente da Víbora. Então o capanga levou o Logan pra Víbora. E quando chegaram lá, a Víbora sacou na hora que era o Logan e mandou os capangas atacarem ele. Mas o Logan, sem as garras, conseguiu derrotá-los. Mano, tu é um guerreiro. Aí o Logan perguntou pra Víbora por que ela estava caçando ele. Mas ela disse que não era ela que estava caçando ele, era outra pessoa que contratou ela. Mas ela disse que só contaria para o Logan se ele conseguisse derrotar o bichinho de estimação dela. E o bichinho era o Dente de Sabre. E o Dente de Sabre disse que estava naquela situação vergonhosa porque a Víbora soltou ele da prisão e depois injetou seu veneno no Dente de Sabre e disse que só daria o antídoto para ele se ele a obedecesse. Aí ela mandou os dois lutarem e quem vencesse ia ganhar o que desejasse. Então começou a luta e o Dente de Sabre deu um golpe que rasgou o olho do Logan e depois o Logan jogou o capacete do Homem de Ferro pro Dente de Sabre e explodiu ele, mas isso não adiantou nada. Aí o Dente de Sabre avançou no Logan pra matar ele e com certeza ele ia conseguir, mas aí a Lady Deathstrike apareceu e fincou suas garras no Dente de Sabre, mas o Logan disse para ela não matá-lo e ela mesmo não concordando com isso deixou ele vivo e a Víbora covarde fugiu. Aí a Lady falou para o Logan que ela também estava sendo caçada e que agora o Lord Ogum também queria a recompensa. Então ela decidiu que ia se juntar com o Logan para eles trabalharem juntos. Mas aí, pessoal, ela começou a notar que o olho dele não se curou, que ele estava todo detonado, então ele estava sem fator de cura. Então ela pensou que ele seria inútil para ela. Então ela disse para o Logan que seria melhor ela capturar o Logan e entregá-lo para ela poder ficar viva. Mas foi nessa hora que a
Alice Negra atravessou a sua mão no peito da Lady Deathstrike e disse para ela que se ela avançasse para cima do Logan, ela iria matá-la ali mesmo. Mas a Lady não teve medo e atacou a Kitty. E durante a luta, a Kitty conseguiu destruir uma mão dela. E aí a Lady fugiu. E o Logan, com os ferimentos, desmaiou. Aí a Kitty injetou no Logan uma espécie de soro de regeneração, que curou o Logan. Aí eles resolveram ir para o Japão para encontrarem o Lord Ogum, porque ele deveria ter algumas respostas. E quando eles chegaram, o Logan começou a refletir que nenhum mercenário pararia de caçá-lo até que ele estivesse morto. E ele estava cansado disso, gente, de ser caçado. Aí pensou até a tirar sua própria vida, mas a Kitty motivou ele a não desistir, que ainda tinha alguma maneira de resolver esse problema dele do vírus. E aí, de repente, ela beijou ele. Oi? E o Logan empurrou ela, porque eles nunca tiveram essa intimidade. Aí ela começou a falar que seria bom mesmo eles não terem nada, porque todos os amores que ele já teve morreram. Aí ela começou a rir de uma forma bem maldosa e o Logan sacou. O Lord Ogum tinha possuído a Kitty. Aí eles lutaram com o Logan tomando cuidado para não machucar a Kitty, e a Kitty jogou ele para uma casa. E lá tinha uma armadura que o Logan vestiu e tinha uma espada também. Então ele foi lutar contra a Kitty possuída pelo Lord Ogum assim. E durante a luta o Lord Ogum estava perdendo o controle do corpo da Kitty, porque na mente ali ela também estava lutando contra ele. Até que ele não aguentou mais e saiu do corpo dela. E a Kitty falou para ele correr atrás do Ogum, porque ele foi para outro corpo. E avisou pro Logan que enquanto ela estava sendo possuída por ele, ela ouviu um nome e era Abraham. E o Logan já estava desconfiado de quem era. Então ele foi até uma fábrica onde ele encontrou o Lord Ogum, e em um abastecimento ali da fábrica, ele viu o vilão Cyber morto derretendo no ácido. E o Lord Ogum falou para o Logan que o seu cliente pagava muito bem para o Ogum pelas peças do Cyber. E o Lord Ogum também disse que seu cliente queria muito Wolverine, mas ele não sabia para o quê. E revelou que seu cliente era o Abraham Cornelius, que foi um dos cientistas que participaram da experiência com Adamantium do Wolverine. E o Logan deduziu por que o Cornelius o queria. Ele deveria querer seu esqueleto de Adamantium. Mas como eu falei, o Ogum não sabia, e ele ainda deu a localização de onde o Cornelius estava. E ofereceu injeções de soro de regeneração se o Logan saísse dali e não machucasse o novo corpo do Ogum. Mas o Wolverine avisou pro Ogum que não estava interessado no soro, porque ele estava cansado de viver para sempre. Ele só pediu para o Ogum mandar uma mensagem para o Cornelius, de que agora o Wolverine estava atrás dele. Ele então foi até a instalação do Cornelius, matou vários guardas, invadiu o laboratório dele, e lá estava o Cornelius. E ele contou tudo para o Logan, só não contou como ele sobreviveu, porque anteriormente ele tinha sido morto, mas agora ele está vivo, né? E ele contou ali que ele recomeçou os experimentos com Adamantium, porque ele não queria mais ser famoso por ter criado um animal como Wolverine. Ele agora queria ser famoso por criar várias armas com Adamantium. Só que tinha um problema: as suas cobaias nunca sobreviviam à experiência. E isso era por causa do fator de cura que elas não tinham. E o Cornelius tentou fazer um fator de cura, que era esse soro de regeneração. Mas esse soro era muito fraco, então ele precisava do fator de cura original do Wolverine. Ou de outra pessoa, porque ele também foi atrás da Lady Deathstrike. Mas aí o Wolverine usou um pouco da sua garra e cortou sua mão, para mostrar para o Cornelius que ele não tinha mais fator de cura nenhum. E isso irritou muito o Cornelius, que mandou seu capanga Sharp atacar o Wolverine e matá-lo. Mas o Wolverine conseguiu desviar do golpe do Sharp, que destruiu o vidro onde o Cornelius estava protegido. E um pedaço do vidro foi até no Cornelius, machucou ele bonito na perna. Aí o Wolverine pegou a cabeça do Sharp e esmagou, e mandou o Cornelius parar com todo aquele experimento para soltar todas as cobaias. Mas o Cornelius disse que não e ativou o experimento para o Adamantium entrar no corpo das cobaias. E nessa confusão ele fugiu. E o Logan, desesperado, não sabia o que fazer. Então ele ativou completamente as suas garras e quebrou o tonel de abastecimento de Adamantium, que ainda estava líquido. E esse Adamantium todo caiu em cima do Logan. E depois disso ele pegou injeções de soro de regeneração e aplicou nas cobaias para elas
elas se salvarem. Aí ele saiu do laboratório, foi até o terraço, onde ele encontrou Cornelius. E o Cornelius ali, vendo que ia morrer, ficou gritando pro Wolverine: "O que você fez além de matar?" E o Logan não respondeu e finalmente matou o Cornelius. E depois de matá-lo, ele ficou ali no terraço olhando para o sol e viu sua vida toda passando diante dos seus olhos. Aí ele se ajoelhou, aceitando seu destino, e o adamantio, gente, quando ele seca, fica indestrutível. E o adamantio nessa hora secou e o Wolverine morreu sufocado nesse casulo que nunca ia se quebrar. Tô triste, não tô feliz. O legado continua, e teve muitos vilões que se interessaram nesse Wolverine morto no casulo, principalmente o Senhor Sinistro, mas os X-Men conseguiram detê-lo e salvaram o Wolverine. E a Kitty conseguiu tirar o corpo do Logan desse casulo, e eles enterraram Wolverine no Canadá, num local secreto que poucos sabiam. Aí teve algumas homenagens, como o Kid Omega, que criou uma cadeira de adamantium, que para ele era o santuário do Wolverine, aquilo ali, e estava escrito na cadeira: Logan Velhote. Também teve o Homem-Aranha, que por pedido do Wolverine entrou para a escola Jean Grey. Teve o Deadpool, que quis ressuscitar o Wolverine, mas ele desistiu porque não sabia se o Logan ia querer isso. Teve a X-23, que assumiu o manto de Wolverine, e por incrível que pareça, o velho Logan de outro universo foi parar no universo principal por acidente, porque ele voltou no tempo para deter ele mesmo de matar os X-Men. Mas aí o Capitão América e a Kate Bishop levaram ele pro túmulo do Wolverine, e ali naquela hora ele percebeu que não era seu universo. E aqui, gente, acaba a parte 8 da origem do Wolverine. E eu poderia dizer que esse seria o final, mas a Marvel, por incrível que pareça, depois dessa história emocionante da morte do Wolverine, conseguiu trazê-lo de volta. Velho, eu não aguento mais. Mas isso vocês verão só na parte 9. E eu posso dizer que nessa parte 8 eu gostei muito dessa morte do Wolverine, foi bem emocionante. Teve ali essa relação dele com a Kitty, com o Dente de Sabre, a luta dos dois foi muito boa. E foi legal ver que o Wolverine consegue se virar sem usar as garras. Isso foi impressionante pra mim. E eu já aviso, não li ainda, vou pesquisar ainda pra parte 9, mas eu acho que a Marvel deu uma forçação de barra pra trazer ele de volta, hein? Porque eu achei meio impossível trazer ele de volta, mas vamos ver como ela conseguiu na próxima parte. Agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam dessa parte 8, qual foi a história favorita de vocês, gostaram dessa morte do Wolverine também? Comentem aí, tá bom? E já sabem, se gostaram dessa parte, like muchachito aí, se inscrevam pro canal crescer mais, compartilhem muito para quem gosta de Wolverine, ative o sininho para não perderem nenhum vídeo, sigam as redes sociais, espero que o FPS esteja de boa nesse vídeo, e eu sou o El Camaleão. Adiós, galera.